Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, se você tiver com a sua Bíblia aí por perto. 1 Coríntios 14, verso 26 ao verso 40. Nós lermos e meditarmos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 26 ao 40, que nos diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Até o versículo de número 40. Se vier uma revelação, alguém que está assentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Não são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aleluia. Queridos, nós temos aqui um texto bastante interessante para a nossa meditação de hoje. O escritor do devocional de hoje escreveu nessa forma, olha: tudo deve ser feito visando a edificação. Diz o nosso texto de hoje. Se lermos adiante, percebemos que o objetivo do apóstolo Paulo é promover na consciência dos irmãos a necessidade de ordem nos cultos. Ninguém jamais deve usar seus dons quando se sentir impelido a se autoglorificar ou a repreender com vitupério ou humilhação a outro irmão que se fizer presente na reunião. Somos orientados a fazer tudo com ordem, decência e, quando necessário, exortar com amor e em seu devido tempo. Que nossos cultos sejam promovidos para a adoração ao nosso Deus, edificação de toda a congregação e mútua consideração em todo o tempo, pois tudo o que se fizer deve ser feito para a glória de Deus. Amados irmãos, nós estamos tratando toda essa semana a respeito dos dons espirituais. E é algo que eu já disse para os irmãos ontem que eu gosto muito de estudar, né, e de falar a respeito. Sempre mexeu comigo. Na verdade, foi através da curiosidade a respeito dos dons e as manifestações sobrenaturais que a minha atenção para o Evangelho foi chamada a primeira vez, né? Apesar de eu ter nascido numa igreja, os meus pais se desviaram quando eu era jovem, quando eu era criança, ainda antes dos 10 anos de idade. E quando eu voltei já tinha 15, então alguma coisa me chamou a atenção e eu comecei a correr atrás disso. A maturidade não veio nessa época, mas a curiosidade me aproximou da palavra de Deus e ao me aproximar eu fui crescendo. E isso foi muito bom. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do dom de profecias, ele diz, olha, quando vier a palavra a alguém primeiro, aqui no texto de 1 Coríntios 14, falando de profetas, ele diz no versículo 28, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Há um medo, há um temor, né? E isso, até eu tenho esse temor, de que as pessoas julguem que a revelação nos dias modernos, que a palavra de profecia nos dias modernos, elas se comparem à Bíblia Sagrada que nós temos aqui nas mãos. Irmãos, nada que vier da boca de qualquer pessoa vai se comparar à palavra de Deus. O cânon bíblico está fechado. Ninguém pode acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa daqui de dentro. Mas o Senhor continua falando nos dias de hoje. O Senhor continua ministrando a palavra dele nos nossos corações no dia de hoje.
E essa palavra, essa profecia, ela é dada, esse dom, como uma matéria-prima que o Senhor coloca nas nossas vidas para que ela seja trabalhada. Os irmãos irão aprender isso também nas escolas bíblicas que nós estamos tendo todos os sábados, e será falado mais à frente nas nossas lições a respeito disso. Mas eu quero aqui, como um devocional, dizer que quando Paulo fala que se houver profeta, cale-se o primeiro, levante o outro, para que todos profetizem e todos aprendem, já é um sinal de que quem recebe esse dom, quem recebe essa palavra de profecia, ela é algo que está sendo maturado, está sendo administrado para crescimento. Pois ele mesmo diz para que todos profetizem, todos sejam instruídos, ou seja, no crescimento. Tudo que nós aprendemos a parte do Senhor é progressivo. O Senhor derrama uma porção e nós trabalhamos em cima. Eu lembro muito bem da escola sabatina de sábado que o professor Fabrício Lovato comentava algo que eu creio muito também a respeito do dom de evangelismo. Se algum de nós pensa ter o dom de evangelismo ou tem certeza que tem, com certeza o Senhor deu uma porção, nos deu capacidade e satisfação em fazê-lo. Mas o que nós precisamos fazer a partir de agora? A partir de agora nós precisamos pegar esse dom que o Senhor nos deu e começar a falar com as pessoas, começar a ministrar a palavra. Se você tem prazer de evangelizar, fazer visitas, falar com aqueles que não creem ou com os desviados, às vezes o Senhor toca no coração de alguém para ministrar aos corações desviados. Porque pensa assim, nossa, eu sinto vontade de levar essa palavra para essas pessoas que já ouviram antes, mas não conseguem mais, né? Ou alguns pensam, não, eu quero falar para aqueles que nunca ouviram. Às vezes o Senhor desperta você com isso e muitas das vezes nós tentamos inculcar aquilo que o Senhor nos despertou na cabeça de todo mundo para tentar fazer certo. Aí alguém diz, mas não, hoje tem tanta gente que já conhece o Evangelho, eu não preciso ficar enfiando na cabeça dessas pessoas que já conhecem. Vamos para aqueles que não conhecem. Mas às vezes o Senhor desperta o coração de cada um de nós de forma individual. E não é o que o outro pensa, que é exatamente o que eu penso, porque talvez nem seja para isso que o Senhor me despertou. Imagina se todo mundo pregasse só para pessoas que não conhecem a palavra. E aqueles que conheceram e se desviaram. Imagina se o Senhor nos despertasse só para pregar para aqueles que se desviaram e deixássemos os que não se converteram, os que nunca ouviram o Evangelho de forma íntegra. Entende que às vezes o Senhor nos desperta para coisas diferentes e derrama sobre nós dons diferentes, variados, para que a igreja cresça. Então nós temos que analisar com calma aquilo que o Senhor tem despertado no nosso coração. Porque quando o Senhor dá o dom, ou derrama essa porção, essa unção para ministrar, é interessante que a palavra unção é usada de formas erradas hoje em dia. A palavra unção significa capacitação dada por Deus sobrenaturalmente. Quando o Senhor me unge, o que seria essa unção? Seria uma capacitação para eu fazer algo que normalmente eu não faria. Seria capacitação para ministrar para os irmãos aqui diante desse celular, dessa tecnologia, pelo Facebook ou pelo YouTube, e começar a ministrar e o Senhor me tocar. A unção seria capacidade para fazer algo que eu não estou acostumado a fazer, ou que eu não tenho talento. E o Senhor dá uma porção da unção e nós vamos trabalhando e isso vai aumentando em nós mediante ao que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas. Irmão, se eu olho os primeiros vídeos de devocional que eu fiz no ano passado, que já tem quase um ano que nós estamos fazendo devocional com certa frequência, com toda a frequência, né? Foram poucas vezes que nós precisamos não fazer. E eu pego os primeiros lá e eu vejo o quanto eu estava diferente, o quanto eu estava preocupado com coisas que não precisava me preocupar. E eu vejo o quanto isso tem crescido, o quanto tem aumentado, o quanto o número de pessoas que nos acompanha também tem aumentado. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção porque a palavra do Senhor chega em cada lar, em cada coração. E tem pessoas que vêm aqui uma vez e depois eu não as vejo mais. Ou tem pessoas que de tempos em tempos aparecem e depois elas desaparecem. Daqui a pouco voltam de novo e falam, poxa vida, fulano de tal que apareceu aqui no mês passado, agora voltou. Mas a palavra vai chegando nos lares. E estamos falando, na maioria das vezes, para pessoas que já conhecem a Deus, mas que precisam também manter esse relacionamento. Ouvir a palavra de Deus constantemente foi um intuito desse devocional para que nós continuássemos a ouvir a palavra e reforçar aquilo que nós já temos recebido do Senhor, não é nada novo. Quando falamos sobre profecia, não é algo que vai substituir a palavra de Deus, mas é o Senhor falando diretamente no coração de cada um dos irmãos.
E hoje, meus irmãos, é diferente da maioria das vezes que nós fazemos devocional, já que nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. E o texto de hoje fala sobre a palavra da profecia, né? O devocional escrito fala muito sobre o servir, para tudo estar em ordem dentro da igreja. Agora eu vou trazer uma experiência particular minha. Certa vez em Porto União, quando ainda pastoreava a igreja de Porto União, de São Gabriel e Bela Vista, a minha esposa ficou por cerca de um mês sentindo dores nas costas. Ela não sabia exatamente qual local, era meio na região da lombar, um pouco atrás assim. E nós fomos no médico, né? O SUS ficava bem pertinho de casa, era 150 metros de distância, e nós fomos lá, fizemos uma consulta num dia à noite, eu lembro, e o médico passou com ela, fez alguns exames básicos ali de toque e disse que o problema era na coluna, e passou um anti-inflamatório, passou algum remédio para dor, e ela tomou, mas aquilo não resolveu, então ela voltou no médico. E quando ela voltou, era um outro médico, já não era mais o mesmo. E aquele outro médico disse para minha esposa que o problema dela poderia ser nos rins, né? Se eu não me engano era nos rins mesmo, mas era algum órgão interno. E ela começou a tomar remédios para os rins também. Mas aquela dor não passou. Durante 30 dias, nós tentando cuidar com remédios passados pelos médicos, né? Receitados pelos médicos, a dor não sumia. Às vezes dava uma desaparecida porque os remédios para dor, eles no nosso cérebro, eles dizem que nós não estamos com dor e nós não sentimos. Mas quando passa o efeito dele, a dor volta. Ou seja, estávamos tratando só a dor e não a causa dela. E nesse período eu estava orando bastante a respeito disso e pedindo para que o Senhor repreendesse. Nas minhas orações eu lembro que falava: Senhor, repreenda essa enfermidade, cura minha esposa, ela já está tomando remédio, as dores são intensas, às vezes é ruim para levantar, para andar. Ela procurava ficar deitada, mas dormia de um lado, doía, ficava dormindo de barriga para cima e doía, virava do outro, também doía. E durante esse período nós orando, pedindo ao Senhor para repreender. E eu lembro que eu tinha uma cadeira encostada na parede no escritório de lá, né? E eu de joelhos ali naquela cadeira, com os cotovelos na cadeira e a mão no rosto, clamando para que o Senhor repreendesse. Então eu senti, irmãos, fique bem claro, eu não ouvi nada, não veio voz audível nos meus ouvidos. É como se uma pequena decisão dentro da minha mente, que não foi minha, né? Isso tem que ficar bem registrado, não foi uma decisão minha, mas é como se uma pequena decisão dentro de mim, muito sutil, dissesse que não era para eu pedir para que Deus repreendesse. Não é para eu pedir para Deus repreender, é para eu ir e repreender, né? E foi interessante porque eu fiquei com dúvida: poxa, isso é da minha cabeça? Ou é o Senhor? Já fiquei com a expectativa de que poderia ser o Senhor e fiquei até empolgado com aquilo. Mas eu não tinha pensado nisso antes. Então, eu falei sim, vou fazê-lo, mas eu nunca havia feito isso, nunca havia chegado para alguém e falado com a enfermidade: sai, sabe? Então eu fui até a minha esposa, saí do escritório e fui até o quarto onde a minha esposa estava. E por estar com vergonha até de falar diante dela, né? Hoje eu olho para isso e dou risada. Mas eu fui até ela, peguei um óleo de massagem e falei assim: meu bem, deixa eu fazer uma massagem aqui nas suas costas para tentar aliviar a dor. Olha na minha cabeça como que eu estava pensando nisso. Peguei a massagem, né? O óleo de massagem, e comecei a esfregar sobre ela, em cima da onde estava doendo. E enquanto eu esfregava, eu orava baixinho, mas com voz mesmo, não sussurrando. E eu repreendia, falava assim: enfermidade, em nome de Jesus, eu te repreendo, saia. Enquanto eu massageava, eu dizia isso e orava ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo aqui o que eu senti, se for do Senhor, opera esse milagre. E bem sutil. Terminei de fazer isso, durou por ali um pequeno tempo, pensei assim: vou voltar para o escritório, vou continuar orando e pedir para que o Senhor manifeste o poder. Quando eu me levantei da onde eu estava ali com a minha esposa, eu comecei a andar em direção ao escritório e voltei, virei para ela e apontei o dedo para ela e falei assim: amanhã você vai acordar curada em nome do Senhor Jesus. E fui para o escritório pensando: por que eu falei isso? Da onde que eu tirei para falar isso? Eu não tinha pensado em falar isso, foi um reflexo, alguma coisa, dizer: amanhã você acordará curada em nome do Senhor Jesus. E fui para o escritório, terminei de fazer o meu período de oração e depois voltei para o quarto para dormir. De manhã, tenho costume de ficar no escritório tanto de manhã quanto à noite, orando, aprendendo, estudando. De manhã eu levantei bem cedo e fui para o escritório, fiz o meu período ali de oração
e abri a janela do escritório. Interessante que lá em Porto União são duas casas em uma só. E tem um corredor no meio entre as duas. Então eu abri a janela do escritório de um lado do corredor e ela abriu a janela do nosso quarto, que naquele período era do outro lado do corredor. Quando eu abri, ela abriu também. E eu fiquei com vergonha de perguntar como é que ela estava. Pensei assim, vai que eu pergunto e ela está sentindo a mesma dor, eu vou ficar frustrado aqui. Mas eu fiz, irmãos, quando eu abri a janela e ela abriu também e nós nos vimos, eu perguntei, ei, meu bem, o que você está sentindo? Daí ela foi e falou assim, não estou sentindo mais nada. Eu falei assim, é sério? Ela pôs a mão, né? Mexeu onde doía, onde ela tocava e sentia dores extremas e não sentiu mais nada. E a partir daquele dia, daquela manhã, ela não sentiu mais nenhum problema nas costas ou nos rins, não importa onde foi. Deus restaurou. E, irmãos, esse medo de estar frustrado por uma oração de cura foi muito forte no meu coração, porque eu não queria ser frustrado, não queria pensar, poxa vida, na primeira vez que eu penso que eu ouvi alguma coisa ou que senti alguma coisa, eu faço e deu errado, eu ficaria muito triste. Irmãos, aquilo ali foi tão bom para o meu crescimento. E por que eu trago um testemunho? Primeiro, os testemunhos fortalecem demais a nossa fé. Outra coisa, não quer dizer que você não tem certeza do que vai acontecer, que você não tem que fazer. Os dons, os ministérios, como eu creio que nesse caso foi um dos dons de cura, que a palavra do Senhor fala dons de curar, operou naquele momento. Só que eu tive vergonha, eu tive medo, mas eu não deixei de fazer. Quando alguém sente vontade de falar da palavra de Deus, de evangelizar, como é o ministério de evangelismo, e o dom sobrenatural para evangelizar vem sobre nós, irmãos, nós precisamos enfrentar o nosso medo e ir para frente. É claro, uma revelação nunca será comparada à palavra de Deus, eu repito isso quantas vezes for necessário. A Bíblia está fechada, mas o Senhor ainda fala de formas pessoais, para problemas e situações de agora. Situações em que vai mexer com o coração das pessoas. Situações em que cada um de nós vai pensar, poxa vida, pode ser o Senhor ou pode não ser. É com o tempo, depois de passar daquela situação, você vai olhar para trás e perceber, meu Deus, realmente era o Senhor. Então eu não posso ter medo de ser usado por Deus. Mas isso só vai acontecer se eu e você tivermos uma vida de oração sobrenatural. E o que eu digo uma oração sobrenatural? Não é aquela que você dobra o joelho e com 1 minuto você já fez todos os seus pedidos e levantou do joelho. É aquela que você tem uma vida com Deus de joelho dobrado, clamando e buscando ao Senhor, até que o seu coração rompa a carnalidade e você entra em uma conexão com Deus. Irmãos, eu lembro uma vez eu demorei 35 minutos de oração. Aquele período foi de 1 hora. Foi 35 minutos de oração até que eu parasse da minha mente e ficar focando nas coisas dessa terra. Até que por fim eu falasse, Senhor, graças a Deus, agora eu rompi esse véu de carne que estava me atrapalhando. Outros momentos, com 2 minutos de oração, eu já estava me sentindo conectado. Sabe aquele momento em que as suas orações fazem todo sentido? E parece que você está falando e orando cada palavra certinha. É desse jeito que acontece. Mas a maioria de nós, irmãos, não estamos dispostos a viver uma vida de oração. A maioria de nós queremos dobrar o joelho, cumprir com o nosso compromisso. Cumpri com o meu compromisso, agora eu acabei meu período de oração, foram 2, 3, 5 minutos, ou foi 10 minutos, ufa, 10 minutos já não tinha mais o que falar. Achamos que oração a Deus é somente pedir, pedir, pedir. Que nos falta o relacionamento, nos falta a intimidade. Irmãos, depois que você passa o período que você rompe essa carnalidade, parece que o tempo lá fora ele voa. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos envolver cada vez mais com Deus para que o amor a Jesus Cristo no nosso coração cresça. Se eu perguntar para você, você ama Jesus? Alguém fala assim, eu amo porque eu guardo os mandamentos. Mas há um sentimento, há um queimar no coração de amor por Deus? Quando esse sentimento acontecer, irmãos, vai chegar naquele momento em que eu disse na minha oração no início, que nada mais importa a não ser fazer e agradar a vontade do meu Deus. Isso nós precisamos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.
E eu desejo do fundo do meu coração que essas palavras e esse testemunho de cura possa despertar o seu coração para orar mais e clamar mais, porque o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda fala. O Senhor não vai curar todo mundo. Se o Senhor curasse todo mundo, ninguém morreria, né? Se o Senhor curasse todo mundo, você chegaria diante das pessoas enfermas para a morte e ninguém morreria. Não é isso a vontade do Senhor. Quando o Senhor cura pela misericórdia e para manifestar a glória dele. Porque no fim das contas, o Senhor nos quer é com ele, né? E quando chegar o fim da vida de todos nós, quando chegar a etapa final, não é com tristeza que nós falaremos assim como Paulo, né? Eu estou agora dividido, porque eu posso partir e estar com Cristo ou ficar e pregar o Evangelho, né? Porque morrer é Cristo e o ficar vivo é lucro. Então, irmãos, quando nós chegamos nesse ponto de total conexão com Deus, nós não importamos se vivemos ou se morremos, porque sabemos que tudo é Deus. O Senhor está desse lado da vida e o Senhor reina do lado de lá. Então tudo é do Senhor, nada me causa temor. Amém? Que possamos buscar e viver essa intimidade a ponto de não nos importarmos com coisas pequenas, somente em agradar a vontade do nosso Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a paz do nosso Deus preencha cada um dos corações.